Sejam todos bem-vindas e bem-vindos de volta. Esperamos que tenham aproveitado o intervalo e que agora estejam prontos para continuar conversando, então, sobre assuntos que são tão relevantes para todo o nosso mercado. Mais uma vez, eu convido vocês a participarem com as suas perguntas. A plateia online, escrevam pelo chat da plataforma e a plateia presencial podem usar o formulário que é acessado pelo QR Code que está no verso do crachá de vocês. Combinado? Lembrando, então, que as dúvidas que não conseguirem ser respondidas por causa do nosso cronograma serão retornadas a vocês posteriormente por e-mail. Vamos seguir agora para o tema Nova Regulação das Ofertas Públicas. Eu começo convidando ao palco a moderadora Mara Limonge, diretora de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil. Por favor. Convido também Fernanda Amaral, sócia do Freitas Leite Advogados. Por favor, pode subir ao palco. Priscila Sorrentino, gerente executiva do Núcleo de Ações Investigativas e Sancionadoras de Supervisão da Anbima. E convido também Flávia Mouta, diretora de emissores da B3. E eu passo a palavra, então, à moderadora Mara Limonge. Pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos vocês, os palestrantes que acabaram de nos enriquecer aqui com um debate fantástico. Parabéns e obrigada. A todos os profissionais de mercado de capitais que estão aqui hoje, obrigada. Fico feliz em ver que a gente discutiu até pouco tempo o novo normal e que o nosso novo normal é o presencial mesmo. Que bom, né? Isso é um momento muito bom. Enfim, estou aqui com a missão de moderar esse grupo fantástico. Juro por Deus que foi mera coincidência ser um grupo de mulheres, mas coincidiu de ser especialistas nas áreas em que a gente pretende discutir aqui. Então, a gente conseguiu formar que seja o novo normal, exato. Enfim, e vamos falar um pouquinho aqui sobre a evolução das ofertas públicas e o futuro, né? Então, a Priscila vai falar sobre os novos processos, autorregulação e o convênio com o regulador. A Fernanda Amaral vai falar um pouquinho sobre o processo de estruturação, do diligence, tudo que envolve as ofertas públicas. E, ao final, a Flávia Mouta falando sobre o mercado secundário, o que a gente espera para o futuro aqui. Só passando a linha do tempo aqui, de como esse mercado evoluiu, e já vou começar mais ou menos na metade, porque a B3 tem sua raiz de mais de 100 anos de funcionamento. Então, eu começo aqui em 76, que já estou para lá do meio do caminho, né? Que foi a publicação da 6385, que define o que é um valor imobiliário e cria a CVM. E que a gente usa tanto, cada vez que aparece uma dúvida sobre valor imobiliário e o papel da CVM, a gente corre ler ali o inciso 9 dessa lei para saber que realmente a gente precisa da CVM para isso, né? Então, na sequência, no mesmo ano, no mesmo mês, dias depois, foi publicada a 6404, Lei das SA, e, na sequência, a CVM publica a Instrução CVM 13, que foi, durante 20 e poucos anos, a nossa receita para emitir ofertas públicas no mercado de capitais local. No meio do caminho, a gente entendeu a necessidade de adequar alguns pontos das ofertas públicas, principalmente o prospecto, naquele momento, era praticamente uma encadenação das informações financeiras das companhias, e era este o nosso documento da oferta. E o mercado internacional já estava em outro patamar, trabalhava de forma diferente, então um grupo se reuniu na Ambid, atual Anbima, criou o Código de Autorregulação para Ofertas Públicas, baseado principalmente nos princípios da IOSCO para ofertas públicas. Nesse mesmo movimento de modernização do mercado, a Bolsa, inspirada num exemplo de sucesso que tinha sido na Alemanha, que era o Neuer Market, criou um novo mercado, e o mercado começou a trabalhar com esses dois modelos. Na sequência, 20 anos depois lá da Instrução CVM 13, que a gente já estava trabalhando neste mercado, a CVM publica a Instrução CVM 400. E aí todas aquelas regras que eram os princípios da IOSCO recomendados passam a ser uma regra
para todas as instituições participantes desse mercado. E o mercado começou a ser bem pujante a partir desse momento, com todas essas mudanças. O mercado estava, entendia-se, em crescimento de fato, muitas ofertas acontecendo, muitos IPOs acontecendo, novo mercado, né, com muitas empresas listadas. E os intermediários brasileiros ofereciam, né, ofertavam essas operações no mercado internacional. 85% dos investidores eram investidores estrangeiros. E eles podiam acessar aquele mercado, claro, regulados e fiscalizados pela SEC, mas eles podiam acessar o mercado baseados em 3, 4 regras do mercado americano, 144A, Reg S, Reg D. Podiam acessar o mercado sem pedir o registro da oferta pública previamente à SEC. E no Brasil, a gente, mesmo que fosse uma oferta 100% destinada a um investidor, na época qualificado, não tinha ainda a definição ou segregação do profissional qualificado, tinha que passar por todo o crivo da CVM, mesmo que fosse destinado a um profissional. E aí apareceu essa demanda dos intermediários, porque eu consigo vender um IPO no mercado internacional, 85% desse IPO fica com esses investidores, e consigo esse safe harbor para registro da oferta. E a CVM entendeu a demanda com um porém, né? Ok, está aqui a 476 mercado, vocês terão um período de experiência e depois, se der certo, a gente libera também para operações de ações. Então, a gente teve uma liberdade de trabalhar com uma oferta restrita, sem registro na CVM, mas uma oferta de dívida. 5 anos passaram, eu acho que a CVM entendeu que, né, passamos no teste. E aí publicou a 551, que nos permitiu também fazer ofertas de ações, utilizando esse recurso de oferta restrita, sem passar pelo processo de registro na CVM. Enfim, nesse período, da 400 até a 551, várias outras reformas ocorreram, tanto na 400 quanto na 476, mas a última foi essa, foi agora em 2021, e, em 2022, veio o grande progresso, que são as 2 novas regulações da CVM, o 160 e o 161. Aí, para este assunto, eu vou passar para as especialistas que vão falar sobre o futuro, como é que vai ser a partir dessa publicação. Então, vou passar primeiro a Priscila para falar sobre o mercado a partir daí. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço, primeiro, em nome da Ambima, né, o convite, muito honrada de estar aqui com os parceiros, aí, a PMEC e a Ancor, que vem de longa data sendo parceiro aqui da Ambima também, e é uma honra estar aqui no painel com mulheres que eu admiro muito, porque são a cara do mercado de capitais também, né? Então, são 3 mulheres aqui que eu já venho durante anos também trabalhando junto. Então, vou agradecer primeiro esse momento aqui. A Mara trouxe, né, um pouco o olhar para o retrovisor, né, tudo que a gente passou. Então, eu quero olhar um pouquinho para frente, trazer um pouquinho dos dados que talvez vocês já saibam, estejam acompanhando, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui da indústria, que é um cenário que a gente acompanha, né? Quando a gente fala de volume de mercado de capitais, volume de ofertas públicas, por mais que a instrução CVM, né, 160 e 161 trouxe aí uma liberdade e uma flexibilidade tamanha para a gente construir um mercado, talvez, com outros patamares, né, de emissões, de flexibilidade, de uma possibilidade de um risco de observância, né, de um custo de observância menor. Quando a gente olha para o volume de ofertas públicas, a gente ainda tem um patamar que, talvez, economicamente, a gente não tenha aproveitado tanto dessa flexibilidade que a CVM nos trouxe com as novas normas, né? Então, se a gente olhar até em níveis de comparação, os patamares de 2022 ainda são superiores ao que a gente presenciou aqui em 2023, e ainda estamos bem longe de patamares, né? Eu acho que desde 2018, com patamares ainda que a gente precisa alcançar em novos volumes de ofertas públicas. Quando a gente olha, inclusive, para o número de subscritores de ofertas públicas, e aqui eu trouxe um recorte até mais de renda fixa e produtos híbridos, para não atrapalhar, talvez, quem consegue falar mais aí do mundo de bolsa, que é a Flávia.
a gente percebe aí que ainda temos subscritores, majoritariamente falando de investidores, fundos de investimento, participantes ligados às ofertas públicas, e o nível de pessoa física, né, que é o que a gente busca, inclusive, alcançar ali nas novas regulamentações, vem aumentando, mas ainda não é um número que a gente sabe do potencial que pode ser alcançado, né, quando a gente fala aí de uma indústria no Brasil, com investidores que podem, sim, acessar aí o mercado de capitais de uma forma mais expressiva. Mas eu acho que a evolução já é algo que, olhando aqui para os últimos trimestres, já é um resultado que a gente pode celebrar, né? E quando a gente fala ainda de CPFs na Bolsa, eu acho que a gente pode celebrar ainda mais, né? Um pouco do mercado secundário, aqui fiz um recorte também para debêntures, né? Então, aqui também é um dado interessante, porque a gente acompanha esse número lá na Ambima, e é um patamar que a gente já chegou na negociação do mercado secundário para esse tipo de crédito, né? Para esse tipo, que já chegamos ao patamar de 2022. Então, antes, para essas emissões desse tipo de produto, não era algo que a gente percebia um mercado de secundário tão, né, ativo, era algo que a gente já vinha tentando privilegiar, e talvez agora, até por segurança dos investidores, né, por um nível de informação maior, a gente percebe um outro nível aqui de negociação também. E aqui, quando a gente já faz aqui o olhar para 160, um dos grandes ganhos da instrução é possibilitar alguns produtos que não estavam acessíveis antes para o público geral. Né? Quando a CVM traz ali um patamar, um tipo de ofertas que antes não eram destinados para esse público, né, o público em geral, e ele traz agora uma possibilidade, né, para alcançar esse público, com uma preocupação, sim, de nível, né, informacional, com um tipo de documentos que precisa ser apresentado para esse tipo de investidor, a gente percebe que é um ganho, obviamente, para alcançar esses investidores também. Mas ainda, a gente olha aqui para o número, né, por volume das ofertas públicas, e grande parte aqui dessas ofertas que saem, o público, né, das ofertas públicas ainda é o profissional, ainda é o público qualificado, sendo que o residual ali, cerca hoje de 8 bi, foi levado o público geral. Né? Talvez o diagnóstico seja, obviamente, a falta de crédito aí, né, um mercado que não está tão amigável, ainda mais no primeiro semestre de 2023, para, de repente, talvez, enxugar ali a demanda de um profissional, enxugar a demanda de um qualificado, para, de repente, a gente alcançar aí o nível de público em geral nessas emissões de valores mobiliários. Esse é um pouquinho do pano de fundo, quando a gente fala em números, né? E aí eu queria... Ops, que eu acho que... E aí eu acho que, nesse contexto eu não consigo voltar aqui no... Opa, vão me ajudar ali, né? Só volta um pouquinho mais, um pouquinho mais. Acho que foi isso. E aí eu acho que aqui eu trago, então, o quanto que a Ambima, nesse cenário, né, das resoluções 160 e 161, pode participar aí, a gente vem junto com a CVM fazendo esforços de coordenação, esforços de aproveitamento, para tentar ser um facilitador. Eu acho que, no contexto da Ambima no mundo de mercado de capitais, mais do que só um agente autorregulador, que é o nosso, né, histórico, como a Mara comentou, um dos primeiros códigos, o primeiro código da Ambima, da antiga Ambima, foi justamente o de mercado de capitais, como que a gente tem se posicionado junto ali à CVM, né? O primeiro dos acordos que a gente celebrou com a CVM foi justamente um convênio de concessão de um sistema tecnológico para receber as ofertas na CVM, que aquele processo de registro das operações fosse mais automatizado, né, mais padronizado. Então, hoje, o sistema SRE, que hoje é disponível ali na plataforma da CVM, foi justamente um sistema construído, né, e concedido pela Ambima para a CVM,
Desde janeiro de 22, as ofertas de registro automático já passam por esse sistema, né? Óbvio. Então, ali teve toda uma preocupação de que, de fato, fosse automático, né? Que os documentos estivessem ali e o registro já fosse concedido naquela ocasião. Quando a gente olha para 160, a gente repaginou, né? Ou a gente fez uma nova roupagem de um convênio que já existia desde 2008, que era um convênio de análise prévia, né? Então, anteriormente, a Ambima tinha um convênio em que a gente poderia fazer as análises previamente para a CVM. Com base no relatório, com base nos nossos apontamentos, a CVM fazia uma nova verificação e aí sim concedia o registro. Né? Com a nova 160, esse acordo foi remodelado. Eu brinquei, né, lá dentro da Ambima, que eu brinquei que o estagiário foi promovido, né, que aí a CVM, olhando todo o histórico do nosso trabalho, da nossa análise, falou, olha, agora eu confio nesse trabalho, estou disposta a também carimbar com o registro automático aquelas ofertas que, baseado na matriz, né, de elegibilidade da instrução, a Ambima, né, se alguma entidade autorreguladora fizer essa avaliação, eu concedo aqui o registro automático. Né? Ele está em vigor já desde janeiro de 2023, entrou junto com a norma, e eu trago até, né, o teste dele está sendo realizado desde ontem, porque tivemos a primeira oferta de ações protocolada nesse convênio ontem. Então, vamos testá-lo, então vamos ver se o que a gente planejou aí para agilizar, para trazer mais agilidade para essa concessão de registro automático via uma entidade autorreguladora funciona. E a 161, né? Eu acho que a 161, a CVM foi bastante feliz quando ela trouxe do lado da flexibilidade, né? Então, assim, agilizar o mercado, trazer formas mais ágeis e até mais coerentes, né, de acessar o mercado de capitais, porque antes você tinha um custo, por exemplo, informacional grande, né? Prospectos, anúncios, às vezes para um público profissional que talvez, de fato, não precisasse daquele material, né? Ou na contrapartida também, ali para o varejo, informações que nem sempre eram fáceis de serem encontradas, né? Então, quando ela traz os modelos padronizados, também acho que ajuda bastante para o público de varejo. Mas, de um lado, ela traz essa flexibilidade ali através da matriz de oferta pública, traz essa flexibilidade para os documentos, para o tipo de investidores que a gente pode alcançar via 160, mas ela traz aquele recado de, olha, vocês, então, também precisam ser mais responsáveis ao, né, implementar e utilizar essa norma. Então, ela traz ali a necessidade que esses coordenadores sejam habilitados na CVM. E aí, essa habilitação também é objeto de um convênio com a Ambima, né, em que a Ambima faz esse trabalho, né, de adequação dos requisitos a 161, e o grande diferencial, acho, da 161 é trazer um público novo para atuar aí como coordenadores, que são as instituições não financeiras. Né? Então, quando ela traz esse público novo, ela reconhece, inclusive, que eles podem, né, ser instituições que, no primeiro momento, podem ter aí não estavam atuando, não tinham uma experiência, talvez, no mundo de coordenação, e prevêem que eles só poderiam utilizar o rito automático na CVM se também forem objeto de supervisão por parte de uma entidade autorreguladora. Então, hoje, as instituições que se habilitam na CVM e que, cumulativamente, aderem ao Código de Ofertas Públicas e, portanto, estão lá sob escopo de autorregulação da Ambima, elas, por um lado, recebem um benefício de ter o registro automático, mas, por outro, recebem lá o aviso que qualquer atividade de autorregulação para essas instituições, o resultado será compartilhado com o regulador. Né? Então, aqui é novamente um esforço coordenado, né, de uma sinergia aí das atividades entre o regulador e o autorregulador. Tá? Aqui eu trouxe no material assim, praticamente o que a gente hoje pode atuar
na resolução 160, via convênio, praticamente são as ofertas de ações para qualquer público, tá? Somente os IPOs. Isso aqui é uma grande novidade. No convênio anterior, a CVM não trouxe, né, essa possibilidade, então era vedado, tinha que ir direto pela CVM. E qual que é o ganho, né, quando a gente fala do convênio com a Anbima? Praticamente, a gente está falando de um prazo mais célere, em que também as regras de autorregulação são verificadas no mesmo momento, né? Então, o agente autorregulado e autorregulado conseguem um benefício também de, né, passar aí por esse crivo só no primeiro momento, tá? E quando a gente fala do mercado ali de fundos ou de crédito, a gente está falando que, baseado no que a norma da 160 trouxe de rito automático, o público em geral é o que pode passar ali, né, no convênio da Anbima, tá? Em número de ofertas públicas ainda na autorregulação, hoje a gente ainda não alcançou os patamares ali do ano passado, né? A gente tem até uma média menor, ainda no total de 2023, mas eu estou bastante otimista, né, baseado aqui até no nosso último painel aqui, que agora o segundo semestre vai ter outro tipo de dinâmica, acredito que a gente vai superar aqui esses números. E aí, só para concluir aqui um pouco desse papel da Anbima, para a gente também abrir um pouco aqui uma conversa com as outras meninas, eu comentei aqui, eu acho que é a novidade, né, que é o pedido de habilitação dos coordenadores, tá? Então, a CVM, ela divulgou que todos que pretendem, né, exercer atividade precisariam se registrar ali na CVM, se habilitar até dia 1º de julho. Fomos recebendo ao longo de 2023, né, esses pedidos lá na Anbima, vários CNPJs pedindo ali habilitação como coordenadores, como bons brasileiros, como vocês estão olhando ali, né? A gente recebeu grande parte dos pedidos na última semana. Então, a gente tem 60 dias para avaliar junto com a CVM, conforme a lei. Então, a gente está ainda no processo de concluir essas análises. E aí, em termos de trazer um pouco de informação, recebemos mais ou menos 90 pedidos, por enquanto. 12 desses pedidos eram de instituições não financeiras, ou seja, da novidade mesmo, da 161, tá? Grande parte dos pedidos, também cerca ali de 70 pedidos, já eram coordenadores que nos últimos 24 meses já tinham feito ofertas, né? O restante ali, cerca de 20 pouquinhos, que não tinham realizado nenhuma oferta nos últimos 24 meses, tá? Aí, até então, nós temos 35 aprovados, tá? Então, 4 desses 35 são justamente instituições não financeiras, então, estreando aí, né, nesse mercado de coordenação, e que a Anbima está bastante próxima deles, utilizando um núcleo de prevenção que a gente tem lá na área de supervisão, justamente para fazer mais essa educação, falar sobre as responsabilidades, falar o que a autorregulação também traz ali de temas mais sensíveis, para que eles não caiam, né, aqui no meu núcleo, lá, que é um núcleo mais de investigação e sanção, tá? Importante comentar que, como antes a CVM não tinha esse pedido de habilitação, a gente tinha como aderentes ao código lá cerca de 100 instituições, né? E aí, quando a CVM faz essa necessidade de habilitação, o nosso código também, nosso código de autorregulação, começa a prever o seguinte: olha, você só pode ser um aderente ao código da Anbima, de mercado de capitais, de ofertas públicas, se você é um habilitado na CVM, né? E aí tem 14 instituições aí que a gente percebe que, né, embora anteriormente estavam no nosso código, até o momento não fizeram o pedido de habilitação na CVM. Então, possivelmente, caem ali numa desadesão, né, ao nosso código também de ofertas públicas. Então, acho que é um pouquinho do que eu queria comentar do nosso papel aqui, né, da Anbima nisso. E aí eu passo um pouco para a Mara, sabendo que, nesse contexto inteiro, tem uma grande participação também aqui, tanto da Flávia quanto dos assessores jurídicos aí nessa construção com a gente. Obrigada, Priscila. Depois vou colecionando as perguntas e divido com vocês as questões do público. Fernanda, o papel do advisor, né, do assessor legal é importantíssimo, e eu acho que aqui a gente está falando de um novo universo
de assessores aí de talvez boutiques de investimento que vão começar a trabalhar nesse processo e que o assessor vai ter um papel importantíssimo nessa educação do mercado como um todo e até para que se acostume com todas as regras de CVM, de autorregulação da Anbima, enfim. Então, passo para você aqui como vai ser aí a sua nova realidade a partir dos novos entrantes e com as novas regras também. Tá, joia. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada à PIMEC, à Ancor, pelo convite. Antes de responder especificamente a sua questão, Mara, queria contar uma historinha que tem a ver com o papel do assessor. E eu e a Flávia, a gente estava falando disso agora há pouco, que é muito interessante ver a evolução desse mercado. Exatos 20 anos atrás, na Bovespa, com a Andima, antes de virar Anbima, nós discutíamos numa comissão a mudança da 284 para 414, que hoje nem existe mais, é a Resolução 60, né, que cuida de CRI. E posteriormente, também a comissão para discutir a mudança da instrução de fundo imobiliário. E é muito interessante ver esse mercado sempre muito unido. E eu já atuava ali como advogada e sempre muito preocupada em ver uma evolução segura desse mercado. Num mercado incipiente, como é o mercado de valores imobiliários aqui no Brasil, como é o mercado de capitais, todo cuidado é pouco. Então, os próprios participantes, eles se unem muito, né? Nós temos uma natural competição das casas, dos gestores, dos administradores, mas todos eles têm muita preocupação em não deixar que reveses prejudiquem muito o mercado, né? A gente teve um exemplo clássico que me ocorre agora com os FDICs. A gente teve um movimento ruim com os FDICs, nós ficamos sem ofertas de FDICs por um grande tempo, justamente no momento de bastante retração. Então, quando a gente vê todo esse cuidado e esse zelo da CVM, que foi um pouco externado hoje aqui pelo João Pedro, isso é muito interessante. E eu acho que é justamente isso o que resultou a Resolução 160. A Resolução 160 é uma evolução, né? Como você falou, a 476 ficou em fase probatória, depois ela foi expandida as possibilidades, deu certo, foi criada uma nova categoria. E eu me lembro de ouvir, há muito tempo atrás, na CVM, a CVM divide em 2 escaninhos. A velhinha de Taubaté, é bom que aqui, às vezes eu dou aula, eu falo velhinha de Taubaté, os alunos já não sabem mais quem é, até porque o Veríssimo já matou a velhinha de Taubaté há muito tempo. Mas acho que aqui a maioria sabe quem é a velhinha de Taubaté. Então, a velhinha de Taubaté com o investidor de varejo, e o investidor profissional, que tem conhecimento, enfim, é o princípio da igualdade aplicado no seu extremo, né? Você trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então, essa nova resolução da CVM, ela busca padronizar esse tratamento e trata cada um com o nível informacional que ele merece. E eu acho que uma evolução que tem que ser comemorada é no sentido da linguagem. A recomendação da CVM de se ter uma linguagem simplificada, enxuta, com informações mais claras, agora com a lâmina, né, que a lâmina já existia para alguns fundos, mas para outros não existia. Fica muito mais fácil para o investidor ter as informações sobre aquela oferta. E muitas vezes você pegava um prospecto, e aí eu faço a meia-culpa da classe dos advogados, e tinham informações redundantes. Você achava a mesma informação em várias partes do prospecto. Além disso, poder gerar um erro operacional muito grande, porque ao longo da oferta você vai trocando informações, e aí às vezes fica uma informação errada num lugar e no outro, você não informava o investidor. E eu acho que todo o nosso movimento tem que ser justamente nesse sentido de trazer mais pessoas para investir no mercado de capitais, né? O mercado de capitais é uma alternativa de financiamento aos financiamentos bancários tradicionais, é a captação de poupança popular. Por isso que ele merece tanta proteção, e a CVM tem feito isso, a CVM, a Anbima, todos os órgãos autorreguladores, as entidades de classe, elas fazem isso com muita cautela, de fato, para fazer crescer esse mercado. Como o João Pedro falou hoje, nós temos um potencial pouco explorado ainda do mercado de capitais. Hoje a gente tem dados dele ali, 6 milhões de investidores na Bolsa, e nós temos um potencial para, no mínimo, chegar
a 10 milhões de investidores. Eu tenho um dado interessante, eu atuo bastante com fundos imobiliários, e é um dado bastante significativo. O fundo imobiliário ele nasceu em 1993, e apenas em 2003, como oferta do Banco do Brasil, atingiu 100 mil investidores dos fundos imobiliários, ou seja, um tempão para você chegar a 100 mil investidores. Hoje, tem 2.600.000 investidores em fundos imobiliários, dos quais 73% são pessoas físicas. E desses 73%, 59% investem até R$10.000. Esse número é impressionante. Isso significa uma migração de investidores que saíram da poupança e foram investir no mercado de capitais, com todo esse aparato e governança, informação. Então, assim, é um mercado que tem que ser protegido. E o resultado disso é um ciclo bastante virtuoso, né? Porque você acaba dando uma alternativa de funding para esses setores beneficiados por essas ofertas do mercado de capitais. Então, tem que ser uma linguagem muito clara, muito transparente, o investidor tem que ser protegido. Uma das questões que está na pauta regulatória da CVM, que o João Pedro comentou, são os influenciadores digitais, né? O que fazer com os influenciadores digitais, qual é a medida para esse tratamento, porque eles foram fundamentais para esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. É inegável que hoje, principalmente o pessoal mais jovem, se informa pelas mídias, pelas redes sociais. Então, o papel desses influenciadores é muito importante. Ao mesmo tempo, isso pode gerar uma certa desinformação. Mas eu acho que tudo isso é uma evolução do mercado e é necessário. E eu queria também reforçar e parabenizar a CVM por todo esse movimento que ela tem feito. Eu acompanho há 20 anos essa evolução e fico muito contente de ver o mercado de capitais alçado a essa opção também para as pessoas físicas, né, com toda a segurança que elas merecem nas suas aplicações. E aí, falando em segurança, eu volto para responder a tua pergunta. Os assessores legais eles sempre tiveram um papel importante, porque, no fim do dia, são os assessores que preparam o material da oferta. Então, seja a lâmina, a começar do regulamento de fundos ou das escrituras de emissão de debêntures, dos instrumentos de dívida, são os advogados que devem se ater aos requisitos da CVM. E é bastante interessante que o credenciamento dos novos entrantes, né, para fazer a coordenação das ofertas, porque muitas vezes nós, como advogados, nós tínhamos clientes que não tinham muita noção do que eles estavam fazendo, né? Não, eu quero dar uma entrevista. Não, eu posso publicar no meu LinkedIn? Não, pelo amor de Deus, não vai publicar. Tem período de silêncio, material publicitário. Então, o advogado tem um papel bastante interessante em fazer essa verificação, né, essa aderência às normas, e agora, com a 160, ficou reforçado. Na verdade, reforçou o que já existia, porque os coordenadores eles são responsáveis pela qualidade, consistência e veracidade das informações. Então, eles têm que fazer uma diligência adequada dos ativos, da situação da companhia, da situação do fundo, enfim, do valor mobiliário e do ativo subjacente ao valor mobiliário, para poder fazer todos os esclarecimentos, os fatores de risco, compor o material publicitário de uma forma adequada. Então, acho que esse é o papel do consultor, e aí eu rogo aos meus colegas aqui que mantenham essa linguagem sucinta, porque a comunicação ela é um fator que, às vezes, previne, né, o entendimento. Então, às vezes, ao ensejo de usar uma linguagem muito rebuscada e muito prolixa, você afasta o investidor. E isso é um problema, ninguém ganha com isso. Talvez o advogado talvez o advogado que cobra em hora e quer cobrar muito, não é o meu caso, tá? Mas é contraproducente. Então, o interessante é a gente ter um prospecto claro, conciso, de fato, para poder dar todas as informações, e observando sempre a linguagem serena e moderada da CVM, né? Eu acho que são essas as considerações que eu teria a fazer.
da nova regulação da CVM e dos cuidados que a gente deve ter, e, mais uma vez, celebrando esse momento no qual o mercado de capitais vai caminhando para patamares que todos nós aqui queremos ver atingidos, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu passo agora para a Flávia Mouta, para nos dar um pouco a perspectiva, a partir dessas duas novas regras, o que ela está vendo para o mercado secundário e como é que isso pode nos levar a patamares desejados aí de pessoas físicas e institucionais também, mas, enfim, implementar isso daí. Obrigada, Mara. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu falei, que bom rever tanta gente que eu não via há um bocado de tempo, né? Uma delícia estar aqui com essas 3 mulheres poderosíssimas, né? Viram pelas falas. Eu trouxe meu caderno aqui para não esquecer nada. Não é porque eu trabalhei com a 13, tá, gente? Eu nunca ouvi falar, eu fiquei tão surpresa quando a Mara falou, nossa, existia a 13. Não, gente, eu sou dessa época da 13, e muitos vão se lembrar aqui, que também são da época da 13, que a gente tinha que ter a nossa 13. Não era assim, não podia pegar a 13 do coleguinha, porque a minha 13 era a minha 13. Eu já sabia exatamente em que página, em que local da página estava determinada coisa. Então, se o coleguinha me emprestasse, não servia, porque eu ia me perder na 13 do coleguinha. E era assim que a gente vivia, num mundo ainda iniciando o processo de digitalização que a gente avança tanto hoje. A gente fala em inteligência artificial, e então pouco tempo, né, num espaço tão curto de tempo. Isso é muito legal de ver que as regras de oferta também acompanharam essa evolução ao longo do tempo. E eu acho que, num trabalho extremamente desafiador, eu vou dividir a minha fala aqui nos 3 grandes blocos, né, de valores mobiliários, dívida, fundos, em particular fundo imobiliário, que a Fernanda já abordou um pouquinho, e ações nessa perspectiva de secundário. E eu vou dar uma olhada para o retrovisor, mas um retrovisor bem pequenininho, pegando de janeiro de 23 para cá, o que a gente teve de desafios com essa nova norma, né? Não foram poucos os desafios, porque é uma norma que veio para substituir a 476 e a 400, que são normas que foram muito, muito, muito relevantes no mercado de capitais, em anos muito desafiadores também. Então, trazer uma norma, né, foi de muita coragem da CVM identificar que não bastava fazer um ajustezinho nas normas que a gente tinha, porque elas foram importantíssimas para a dívida corporativa, por exemplo. A gente pode demarcar com muita clareza a dívida corporativa pré-476 e pós-476. Uma revolução para a dívida corporativa ter a 476, mas definitivamente a 476 não se prestaria mais aos desafios do futuro, né? Aos desafios de chegada de um número muito intenso de pessoas físicas no mercado, os influenciadores, né? As novas formas de se comunicar. Então, tanto o 400 quanto o 476 não se adequavam mais a esse admirável mundo novo que a gente vai encontrar aí adiante. E vou dar só alguns exemplos, né? A gente tinha ali a restrição dos 4 meses na 476 para você ter uma nova oferta da mesma espécie do valor mobiliário anterior. E aí as companhias tinham que se desafiar e emitiam uma debênture e uma nota comercial, porque ela não podia emitir uma debênture de novo. Então, assim, começou a se ter uns puxadinhos no meio do caminho que faziam muito, muito pouco sentido. E aí a gente já chegando, aí a gente já se aproximando para mercado secundário, como que isso conversa com a dinâmica de mercado secundário? Primeiro, né, a gente tinha um delay em relação à apresentação de demonstrações financeiras. E aí, conectando com os coordenadores, né, com as instituições intermediárias que lideram essas operações,
você tinha um engajamento muito baixo dessas instituições que são gatekeepers importantíssimos. A gente tinha um engajamento muito baixo, porque a DF ela só era exigida 90 dias depois da operação para liberar o papel para o secundário. E aí, quando chegavam esses 90 dias pós-oferta, a empresa nem sabia direito o que ela estava devendo. Então, a 160 ela traz essa grande novidade que conversa com o mercado secundário, que é a exigência da DF já desde a largada. E aí a gente ganha um aliado, que são os intermediários financeiros, né, os líderes das operações. Então, acho que um grande passo que a gente deu aqui foi antecipar esse momento de entrega de demonstração financeira, tá? Uma outra conversa que permeia aqui público-alvo, né? A Priscila comentou, Fernanda trouxe também essa questão. Agora a gente tem uma matriz que permite que, a depender do andar da carruagem, você migra, né, de investidor profissional para investidor qualificado e para investidor de varejo. Esse é um ponto crucial de atenção para as corretoras. Essa obrigação de identificar a que público se destina aquele papel em determinado momento no tempo é uma responsabilidade do intermediário financeiro. Porque a Bolsa, nos seus registros, ela não tem essa qualificação. Se o investidor é varejo, se o investidor é qualificado, esse suitability fica dentro da instituição. O que a Bolsa pode fazer e vai fazer? Municiar as corretoras, os intermediários, com a informação. Olha, esse tipo de oferta, até a data tal, ela tem restrição para determinado tipo de público, ou ela só está liberada para o público A, B ou C. Então, acho que são dois movimentos bastante importantes que conversam com o mercado secundário, que é a disponibilidade de antemão das demonstrações financeiras e a preocupação com o movimento que a gente vai ter de migração de públicos ao longo do caminho, e a B3, né, vai ajudar com informação a respeito disso. Alguns desafios a gente teve aí no primeiro semestre, né, rodando com a 160. Um deles, ainda conversa com renda fixa, que eram as operações compromissadas. E aí, está locapado ou não está locapado? De novo, acho que a CVM foi muito sensível e muito atenta a isso, e ela já trouxe, né, depois do mercado interagir com ela já trouxe a informação, ok, operação compromissada não entra nessa lógica de restrição à negociação, pode continuar fazendo, e a gente sabe que o funcionamento da operação compromissada ele é um componente bastante importante para permitir um aumento de concessão de crédito, né? Um instrumento importante para viabilizar isso. Então, foi um outro ponto que a gente só se depara quando a norma começa a rodar. Por mais que você, né, discuta com o mercado, por mais que você se prepare, faz audiência pública, sempre tem alguma coisa que você só vai identificar no dia a dia, na hora, né, que acontece efetivamente. O mesmo se deu com os fundos imobiliários. Talvez os maiores desafios de implementação de 160 que a gente teve no primeiro semestre foi com o fundo imobiliário, porque é o produto que, tradicionalmente, você tem muitos follow-ons. E aí, como que você lida com regra de transição para público quando você teve uma primeira oferta 476 no ano passado e o follow-on desse mesmo fundo já acontece sob a égide da 160? Então, foi um outro desafio, a gente teve que montar um pouco esse quebra-cabeças de 5.000 peças, e aí prosperou a tese de que a regra da 160 prevaleceria, e aí ela arrastaria as ofertas 476 que aconteceram nos anos anteriores. Então, se você tinha pela 476 uma
uma restrição que restringiria esse público, né, até mais tempo, com a 160, isso é antecipado, que passa a vigorar a regra nova. Tá? Então, o fundo imobiliário teve esse freio de arrumação aí no primeiro semestre, mas eu acho que agora a gente já consegue navegar em mares mais tranquilos, sem tantas dúvidas aí nascendo para esse produto que é tão importante como a Fernanda mencionou. E aí foi muito legal também, acho que de tudo a gente sempre tira o lado bom, né? Todo mundo sabe aqui que a gente está amargando aí praticamente 2 anos sem IPOs, né? Um movimento de mercado muito desafiador, por conta, né, de taxa de juros e, enfim, cenário internacional, acho que uma conspiração de fatores ali, mas para a gente implantar 160, foi bom a gente passar por um teste de ensaio com dívida, com fundo, com follow-on de ações, né, que a gente conseguiu testar, né, experimentar, testar as águas ali da 160 num mar mais tranquilo, com menos turbulência, avançando aí para a dívida, tirando as dúvidas, fundo imobiliário, follow-on de ações, e aí agora o que nos resta é que venham os IPOs em 2024, estamos esperando, sabemos que haverá desafios, acho que tanto do lado de Ambima quanto CVM, para os estruturadores, corretoras e B3, acho que certamente quando a gente se deparar com um caso concreto, a gente vai falar, nossa, ninguém pensou nisso, mas eu acho que a experiência aí de janeiro para cá de 160 mostra que a gente consegue sair do outro lado, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo junto para viabilizar e da maneira mais célere possível o que a gente tem de mercado de capitais no Brasil. Então, acho que a perspectiva é muito positiva, apesar dos desafios, a gente pode dizer com 100% de certeza que funcionou, galera. Deu tudo certo, todo mundo sobreviveu, as operações saíram, a gente teve aí, só para fechar e exemplificar aqui com chave de ouro, 2 ofertas de dívidas gigantescas, já, né, sob a alçada de 160, GEA com 6 bi, Eletrobras 7 bilhões, e saímos também, né, conseguimos transitar, navegar por essas ondas. E acho que a perspectiva de futuro também é muito positiva. Quanto mais agilidade a gente tem na oferta, a gente sabe que tem um reflexo diretamente proporcional no mercado secundário. Então, é super positivo no final das contas, tanto para o mundo de bolsa quanto para o mundo de balcão. Foi um golaço, 160. Obrigada. Devolvo aí, Mara. Perfeito, obrigada, Flávia. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, e se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar pelo QR Code, que eu vou fazendo aqui para as palestrantes. Eu vou começar aqui com a Priscila, que é a questão dos novos entrantes, né? Você tem alguns coordenadores que já eram aderentes ao Código de Ofertas da Ambima, que já estavam super habituados a todo o processo, e que mudou a chave, já passaram para a nova regra, se credenciaram, obviamente, na CVM para ser instituição coordenadora, e vida que segue. Mas, para esses novos entrantes, você disse, tem ali 12 instituições que não eram não financeiras, né, que devem ser boutiques de M&A, assessores, enfim, que já devem ter lá no seu pipeline algumas companhias que eles assessoram, enfim. Mas qual tem sido a maior dificuldade de adaptação dessas instituições, tendo em vista que você tem um custo regulatório, né, de estrutura, enfim, para ser cumprido? Qual tem sido a maior dificuldade dessas novas instituições entrantes para se credenciar nesse novo processo? Legal. Eu vou dar só um passinho antes para falar também das que já estavam dentro, tá, Mara? Porque nem sempre o que a gente acha né? Então, na hora que a CVM traz uma norma muito bem estruturada sobre a habilitação dos coordenadores, onde ela pede
equipe adequada, estrutura suficiente, né, das instituições, aqueles que antes estavam atuando, ainda assim precisam se reorganizar, formalizar, né? Então, esses, quando eles entram ali na Ambima, já teve, sim, também ali na habilitação, um cuidado, um olhar, às vezes é uma política que faltava, né? Então, já tinha ali acabou-se aí a participação dos assessores se torna também importante. Mas, claramente, as novas instituições, aí, as instituições não participantes, é que mereceram um pouquinho mais de atenção na hora dessa habilitação. Né? Se você me perguntar assim, qual foi a principal, né, questão do que a gente observou nesse processo de habilitação deles, é até mesmo um pouco do entendimento da norma, né? Então, assim, o que era suficiente para a CVM para atender aquele requisito da 161, né? Então, se vocês olharem os requisitos da 161, alguns deles são bastante até bem amplos, né? Então, o que é uma estrutura adequada? Né? O que é uma equipe suficiente? Então, a gente foi ali junto com a CVM também, endereçando esse tipo de parâmetro e tentando ter como pano de fundo algo muito importante, que é o conceito que a CVM trouxe na 161, que é a possibilidade de novos entrantes. Então, de nenhuma forma a gente pode encarar que, de repente, estruturas hoje muito conhecidas dos principais players, né? Ali, quando a gente olha o ranking lá, Ambima de oferta pública, a gente não poderia exigir dos novos entrantes, talvez, estruturas que nós já estivéssemos acostumados a acompanhar, entendendo que aquela estrutura seria a necessária. Então, a gente teve que tivemos que ter esse cuidado ali na hora de habilitar esses novos entrantes, né? Se a gente perceber as principais questões, foi até um pouco de montagem de estrutura, ter um diretor responsável, né? Que a instrução requer ali que seja um diretor responsável para o mundo da estruturação. Houve um amplo debate, inclusive, se esse diretor responsável poderia ser o mesmo diretor de distribuição, né? Isso a CVM, com base nesses debates, trouxe através de um ofício circular depois, deixando isso muito claro. Né? E aqui eu acho que eu vou até fazer um parênteses, a Flávia comentou, e, de fato, essa agilidade em que o mercado tem discutido, que tem, né, estamos juntos nas mesas, e até mesmo a abertura da CVM para olhar para uma norma que é muito modificada, né, que traz uma inovação muito grande, e ela com esse espaço, né, de escutar, de ouvir as questões e trazer através dos ofícios, se a gente olhar ali, eu acho que hoje a gente já tem 8 ou 9 já emitidos, justamente para trazer um pouco dessa clareza maior da norma para esses agentes. Mas o trabalho tem sido feito de uma forma bastante positiva, né? Não tivemos nenhum entrave ou até mesmo uma sensação desses novos entrantes de que eles teriam, de repente, alguns parâmetros necessários muito superiores ao que antes já estavam estabelecidos. Até em conversa com a SRE, tá? Em algum momento eu fiz essa pergunta. Eu falei, a 160 está trazendo novas exigências para este mercado, e eu escutei, né, do superintendente lá do Miguel, no sentido de falar, não, a gente está formalizando algo que possivelmente já existia. Então, é só uma habilitação mesmo das estruturas que já existem, né, da capacidade ali já instalada da indústria para atuar aí como coordenador. Perfeito, Priscila. Aproveitando aqui, então, um segundo momento dessa pergunta, né, para esses novos entrantes, você comentou, Fernanda, sobre as dificuldades no período de silêncio, de ter que educar esse coordenador para essas exigências da norma, né? Eu me lembrei de um passado bem remoto, quando teve a onda de IPOs, em que aquele momento econômico estava favorável ao mercado, né? Taxa de juros baixa, então o IPO, né, aumenta o volume de IPOs, e que o período de silêncio foi assim um teste para o mercado como um todo. Quase todas as operações sofreram cooling-offs durante o processo de distribuição, porque em algum momento tinha algum problema de período de silêncio.
teremos, talvez, aí uma nova onda de questões de adaptação do mercado para essas regras, dado que a gente pode ter aí novos entrantes? Como é que você vê isso? Eu acho que agora o período de silêncio está até um pouco mais flexível, né, do que era antes. Mas antes era não fale nada, fique quieto, senão é stop order da CVM. Nós mesmos, na época da Brazilian Finance, levamos um stop order no meio do nosso IPO e, no fim do dia, por conta do stop order, até desistimos do IPO, porque você simplesmente não podia se manifestar de jeito nenhum para não influenciar o investidor, e aí a CVM suspendia a oferta para dissipar a atualidade das informações, né? Eu adoro essa expressão, dissipar a atualidade das informações. E hoje não, hoje com a 160 o período de silêncio ele está um pouco diferente, as manifestações da imprensa, desde que referida no prospecto e tal, mas é sempre um caminho complicado, principalmente para os novos entrantes, porque eu posso falar isso? Depende. Não é muito objetivo. Então, até para os nossos clientes que têm menos experiência com as ofertas, a gente prefere dizer, olha, não se manifeste, na dúvida, não fale nada, porque, às vezes, a pessoa está lá empolgada, acaba falando mais do que deve, né? Mas, enfim, a gente fica orientando o tempo todo. São muitas obrigações, né? Eu acho que são muitas obrigações. Põe o anúncio, divulga o anúncio no site. Eu tenho um checklist ali no escritório com tudo que a gente tem que fazer para seguir a oferta. Aí mudou o cronograma, vai lá, abre o período de retratação, publica tudo de novo. Não, mas o cronograma de liquidação é tal dia, eu tenho que fazer 2 avisos. Às vezes, a própria CVM não sabe. Agora, ainda já na égide da 160, ainda tem algumas questões, mas eu acho que caminhou muito, né? Até se nós virmos o relatório de audiência pública, tem uma série de manifestações pedindo a simplificação de alguns avisos, às vezes até a supressão de anúncios de início ou alguns avisos, e a CVM conservadoramente ainda manteve, porque ela acha importante ter ali aquelas manifestações. Mas, enfim, é um processo, é uma evolução, né? É inegável, concordo com a Flávia, é um golaço a 160, é inegável que a gente evoluiu, é inegável que a tendência é simplificar esse processo cada vez mais. Obrigada. Não, fato, né? O mercado está bem mais flexível, né? A CVM veio com muita flexibilização em relação a em relação a 400, enfim, 476. Acho que fato vai ficar mais fluido o mercado. Flávia, em relação a esses novos entrantes, o presidente Nascimento comentou logo mais cedo sobre a questão do agro, que é um mercado que deve, de fato, crescer muito em mercado de capitais. A gente está enxergando isso. Ele comentou que teve em Sinop. Sim, eu sei, ele estava com os meus clientes lá em Sinop, enfim. E o próprio assessor de investimento está chegando em lugares em que os bancos de investimento não iam, né? Então, tem aí duas convergentes aí, que é um novo profissional de mercado que tem um relacionamento com empresas potenciais para o mercado e um novo universo de coordenadores, etc. Essas empresas talvez não estejam no tamanho de uma empresa que vai acessar o Bovespa+, que vai estar no nível mais alto de governança ou até de liquidez, porque ele não tem tamanho suficiente para isso. O mercado americano tem os mercados Pink, que tem lá, chegou a ter 28% das empresas eram listadas nestes mercados, representando 2% do market cap, mas, enfim, um número importante de empresas com volumes menores. Esse novo momento para esses novos advisors, você está enxergando que o Bovespa+, por exemplo, possa herdar aí essas operações do agro menores ou de outros setores que esses assessores de investimento espalhados pelo país podem trazer? Mara, eu acho que a gente vai ter um redesenho para ofertas menores no Brasil, tá? Inclusive passando por uma remodelagem do que hoje é o Bovespa+.
mas já considerando, né, esse novo panorama para ofertas menores, acho que elas vão chegar. É inevitável que o mercado de capitais se adapte para poder endereçar as empresas de menor porte, que são muitas, e aí indo até bem além do agro, né? Agro é um dos segmentos que você tem essa composição e, eventualmente, para esse segmento do agro, você tem até outros produtos que podem ser adotados, né, inicialmente por esse tipo de empresa do agronegócio, que não ações, né? Você tem uma série de outros produtos que podem ser adotados num estágio inicial por essas companhias, né? Várias ferramentas do agronegócio, uma sopa de letrinhas do agronegócio que a gente tem por aí, né? Até chegar às operações de securitização, ainda num estágio inicial, passando pelos títulos de dívida, os fundos, né, específicos para agro, né, um crescimento aí de FIAGRO nos últimos anos. Então, você tem uma série, né, um leque de produtos que vão além do mundo de ações, tá? Então, talvez tenha que se olhar para esse panorama, né? Não voltado necessariamente para a renda variável no primeiro momento, mas mais se utilizando desses produtos periféricos específicos para agronegócio. Quando a gente chega no mundo de ações e olha para esse universo de empresas menores, a própria CVM já colocou na sua agenda regulatória, ainda para esse ano, né, um pontapé inicial, ainda nesse ano de 2023, que é um estudo envolvendo a regulamentação do artigo 294B da Lei 6404. É um artigo, né, que foi implementado na lei em agosto de 2021, então é relativamente recente. A CVM já regulamentou o 294A e agora falta a regulamentação do 294B. O que é isso, né? Que números são esses de artigo? Eles trazem a possibilidade da CVM trazer flexibilizações regulatórias mais importantes, mais robustas para empresas de menor porte. Então, acho que o caminho vai ser um pouco por aí, mais uma vez, CVM jogando, né, junto com o mercado para entender as necessidades do mercado. Por exemplo, a gente vivia uma realidade lá atrás que empresa de menor porte é uma empresa mais arriscada, logo não pode ter varejo. Essa lógica, essa premissa não existe mais hoje, porque o varejo está em todos os lugares. Por que ele não pode, né, investir numa empresa que tem, eventualmente, um potencial de crescimento mais intenso? Então, eu acho que a realidade vai mudando. 160 entra, né, nesse campo de modernidade e agilidade, e eu acho que vai ajudar na discussão dessa regulamentação que vem aí para a flexibilização de empresas menores, para que o mercado de capitais possa ajudá-las também de uma maneira mais intensa, né? Que a gente está tateando ainda, mas eu, de fato, acredito que a gente vai chegar lá, né? Acho que com um andar agora um pouco mais intenso, a partir dessa alteração da lei em 2021. Perfeito. Devolvendo ainda, só para complementar o que você comentou, o lock-up de negociação blackout, o lock-up para investidores, né, negociação no mercado secundário entre profissionais primeiro, tem um período de adaptação e de verificação de se as informações estão ok, depois pode ser negociado entre qualificados e pode chegar, cumprindo determinados steps da regra, pode chegar no varejo. Então, a gente está falando, a gente chamava até esses títulos no passado, além da velhinha de Taubaté, tinha a questão do tarja preta, né? Aquele remédio que você precisa de uma receita para comprar. Enfim, era um pouco aquele ativo mais arriscado que não poderia chegar no investidor, e agora existe essa possibilidade. E tem essas fases dos testes, mas essa possibilidade. Então, talvez nessa linha, e também aqui pensando nos 10 mil CPFs target, que faz sentido para o mercado brasileiro. É o caminho chegar nesses 10 mil com essas novas regras de mercado secundário?
Eu acho que não tem. Sim, a resposta objetivamente é sim, mas não é uma bala de prata, né? A gente precisa ter consciência que quando a gente fala de impulsionar, e 10 é tímido, vai. Eu não estava aqui, senão eu falava com ele, que é isso? Né? Vamos pensar longe, 20, 30, 50 milhões de CPFs. Como eu disse, não é uma bala de prata. Eu acho que a dinâmica, desculpem, a dinâmica de 160 vai ajudar, né? Mas ela não é o único mecanismo, né? Eu acho que o papel dos influenciadores, e aqui, vejam bem, né? Eu usei uma expressão muito ampla, influenciadores. Eu não estou restringindo a influenciadores financeiros, porque eu acho que a gente tem uma gama aí de influenciadores que podem ajudar em educação financeira, enquanto eles estão falando de moda, enquanto eles estão falando de cosméticos, enquanto eles estão falando de uma série de outros assuntos. Então, acho que os meios de comunicação hoje em dia vão ajudar a gente chegar lá nesse target. A agilidade no mecanismo de ofertas, o cuidado que o mercado tem que ter um com os outros. Olha, ninguém pode sujar o nosso playground, porque se um sujar o nosso playground, a gente vai ter problema, todo mundo vai ter problema. Fernanda comentou bastante sobre isso. Então, eu acho que é uma série de cuidados que a gente tem que ter, que eu acho que foram iniciados com o advento de 160, que vão fazer a gente chegar lá. Tá? Perfeito, obrigada, Flávia. Agora, aproveitando aqui um pouquinho a fala da Fernanda, você falou sobre a 414 atrás, que o mercado se uniu para sugerir regras, etc. Foi assim com a 476, foi assim com várias outras mudanças que ocorreram em todo o processo regulatório da CVM. E, no passado, o papel do agente fiduciário poderia ser exercido por pessoa natural. E teve um momento em que a mão pesada do mercado veio e mudou essa regra para ser agente fiduciário, tem que ser uma instituição financeira. E aí, agora, eu posso ter uma boutique de investimento, ser um coordenador, mas eu não posso ser um agente fiduciário. A gente não está com uma barra alta demais para enfim, a gente não subiu a barra lá atrás para agente fiduciário e hoje teria que, talvez, o mercado olhar para essa regra e repensar se realmente instituição financeira não é uma barra muito alta para eles? Sinceramente, acho que não, Mara. Eu acho que tem que ficar instituição financeira mesmo. Aliás, quando eu soube dessa regra de que o agente... Eu uma vez fiz uma operação de CRI com lastro numa debênture perpétua. E como ela era muito antiga, ela tinha um agente fiduciário pessoa física. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, como assim, né? Mas eu acho que hoje, para as funções que a gente tem do agente fiduciário, eu acho importante ele ser, sim, uma pessoa... É uma DTVM com um capital mínimo pequeno, mas sujeito à dupla supervisão, tanto da CVM quanto do Banco Central, naquilo que for aplicável para uma e para outra. Eu não posso imaginar, numa operação de securitização, que eu trabalho bastante também, que muitas vezes tem 10, 15 anos, uma pessoa física fazendo toda essa gestão. E lembrando que, especificamente para as operações de securitização, o agente fiduciário ele tem uma função subsidiária, né? Na falta da securitizadora, ele assume a administração do patrimônio separado. Então, eu acho que tem que ter uma supervisão e governança maior. Eu acho que está boa a regra. Tá certo. Bom, eu vou passar... a gente tem aqui mais 1 minuto para cada uma, para encerrar, só para falar um pouquinho sobre tendências a partir dessa... Qual é a perspectiva de cada uma em relação às novas regras? O que esperar a partir de agora? Priscila, a gente pode começar na ordem? Posso começar. Eu acho que eu já antecipei, né, um pouco dessa minha percepção aqui no comecinho. Falei que eu estou mais otimista. Eu acho que cenário de juros, reformas, como a gente estava falando aqui no painel anterior, faz com que, em comparação também com os níveis que a gente observou pela última vez em 2018, só tende a que a nossa percepção, no final, seja bem otimista.
né? Eu acredito que muito no mercado de capitais, como a Fernanda comentou, é um canal aí, obviamente, para, né, para capacitação corporativa, para fortalecer aqui o mercado de capitais, e acredito bastante que esse papel dos influenciadores, né, as novas gerações com a educação financeira que eles estão tendo, acesso à informação, tende muito a ser duas pontas aí que tendem a convergir para um mercado de capitais, acho que com certeza mais forte, e acredito que nos próximos trimestres, com mais operações aí sendo emitidas. Perfeito, obrigada, Priscila. Fernanda, você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que reforçando o que todos já falaram aqui, né, eu acho que é um avanço e vai ser bom principalmente para o investidor e para quem se vale desse formato de captação, né? Quanto mais simples e mais fácil de lidar, você tira o custo de transação. Então, você propicia um maior volume de negócios. Nesse sentido, eu vejo como muito positivo. Perfeito. Flávia, a gente teve 20 anos de 13, 23 anos de 13, 20 anos de 400, e o que esperar para os próximos 20? Bom, não sei, viu? Tenho dúvida se uma norma, no mundo de hoje, uma norma vai sobreviver 20 anos. Com bastante mudança, certamente. Eu acho que mantendo o diálogo com o mercado, sabendo dialogar, né? E o mercado somos todos nós juntos, né? Então, acho que o mercado precisa se manter muito atento. Eu já falei na parte inicial, eu vejo com muitos bons olhos a 160, acho que foi uma norma que veio, né, no momento exato em que as anteriores já não conseguiam dar conta do que a gente precisa responder, mas eu acho que a gente tem um baita desafio para os próximos 5 anos, né? Com intensificação de movimento de era digital, inteligência artificial nos desafiando aí a todo momento. Então, acho que a gente ainda vai ter trabalho suficiente pelas próximas 2 décadas, viu? Perfeito, obrigada. Bom, encerramos aqui nosso painel. Quero agradecer muitíssimo. Vocês viram que elas são realmente as melhores no assunto, né? Parabéns e obrigada, meninas. Muito obrigada às nossas painelistas e obrigada também à plateia pela participação com as suas perguntas. Esse, sem dúvida, foi mais um painel de debates muito interessante para nós. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a nossa programação. Podem se acomodar novamente na plateia. Nós vamos seguir agora para a nossa palestra de encerramento deste primeiro dia do nosso encontro. E o tema é Desafios e Perspectivas para o Mercado de Capitais. O nosso convidado é o senhor Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a quem eu convido agora ao palco. Por favor, senhor Rodrigo, pode subir ao palco. Boa tarde a todos. Agradecer a Carlos Arnaldo o convite. Com certeza que eu não vou falar 30 minutos, que é muito tempo para uma exposição. Falar um pouquinho do que eu tenho acompanhado desde que assumi a CNF, né, principalmente no papel dela em relação com os poderes, né, em Brasília, com as instituições públicas, acompanhando a relação do governo com o Congresso Nacional, as pautas colocadas, né, a aprovação do arcabouço como uma pauta fundamental para o governo, que me gera muita preocupação, porque por trás até desse debate sobre fundos, né, Carlos?
e se olharmos o volume de despesa contratada para os próximos anos, eu acho que esse é só o primeiro passo de um grande aumento de carga tributária, e principalmente nas empresas de lucro real, nas grandes empresas, né, que têm acionistas que têm muito dinheiro, mas também têm acionistas que não são ricos, como o governo gosta de chamar, né, nesse debate aí sobre rico contra pobre. Então, acho que nós estamos numa situação, numa pauta que vai ficar muito concentrada, do meu ponto de vista, nessas agendas para tentar cumprir minimamente o arcabouço, né, que tem pontos positivos. É claro que o seu não cumprimento gera necessidade de controlar a despesa, de gatilhos, mas a gente sabe que o não cumprimento pode gerar a mudança de meta, e a mudança de meta vai permitir a manutenção da ampliação dessas despesas, né? Acho que os grandes desafios do último semestre próximo, né, foi o arcabouço, claro, pelo menos se criou algo, né, que, como eu disse, me gera preocupação, até porque, por exemplo, a retomada dos mínimos constitucionais em saúde e educação vão gerar, de 23 para 24, um aumento de despesas na ordem de 60 bilhões. Lembrando que o que tem de discricionária de verdade não passa de 55. Então, nós estamos tratando de volumes que a gente não sabe como serão utilizados e qual será a sua aplicação. Mas acho que, no final do primeiro semestre, nós tivemos aí a aprovação da reforma da tributação do consumo, que eu vejo como uma questão muito importante. Eu acho que o Brasil precisava, principalmente a área econômica, precisava olhar muito toda essa questão de contencioso no Brasil, e a PEC 45 enfrenta o contencioso da parte dos impostos indiretos, né, levando quase a zero o seu contencioso, mas a gente sabe que a maior parte do contencioso tributário não está aí no consumo, né, está muito mais na renda, na interpretação das leis que tem relação direta com a tributação pela renda, e até agora não vi nas falas nada que venha com esse objetivo, né? O objetivo até agora é ampliar a arrecadação, então é tributar fundos, né? Acabar, vamos dizer, com o JCP, então é criar instrumentos para o aumento da arrecadação, não uma preocupação de se construir soluções para que a gente possa, de fato, enfrentar esse grande problema que custa muito para as empresas, para os brasileiros, que é o volume enorme de contencioso que nós temos, não apenas tributário, trabalhista também, a gente podia citar aqui, que apesar da reforma trabalhista, pelo menos só os 3, 4 maiores bancos brasileiros ainda pagam por ano de ações trabalhistas próximo a 5 bilhões de reais. Então, tudo isso vira despesa, né? Na reforma tributária do IVA, nós tivemos aí o desafio de toda a indústria financeira, né? Toda a parte de mercado de capitais ficou no regime especial, não beneficiado, né? Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso, porque a política olha o regime especial, acha que tem algum benefício, né? No IVA, um regime especial sobre faturamento, na minha avaliação, não tem muito benefício, porque você não tem, né? Você fica fora do sistema de débito e crédito, por mais, claro, que a cadeia do mercado de capitais basicamente seja muito curta, você acaba perdendo toda a oportunidade de se acreditar daquilo que minimamente você tem. Mas eu acho que foi uma decisão da indústria como um todo, e acho que o relator entendeu, compreendeu, apesar de eu achar que a alíquota não será uma alíquota baixa. Do outro lado, claro, o Brasil vai continuar sendo um dos poucos países que continua tributando o spread bancário, no momento que todos reclamam que os juros é alto. Então, é muito contencioso, trabalhista, tributário, spread bancário tributado, né? No IVA, acho que só tem 2 ou 3 países que tributam o spread, mas, infelizmente, quando uma PEC é feita com a Receita Federal ao lado, ajudando a redigir, a gente sabe que alguns problemas irão aparecer. Aliás, a gente tinha que trabalhar para tirar a política tributária da Receita Federal, né? Ela deveria ficar limitada à arrecadação, né? E à fiscalização, nada além disso. Acho que esse é um superpoder que a Receita tem, onde ela é tudo, inclusive legislador, e acaba gerando sempre esse contencioso. Eles não gostam da lei do ágio,
que a gente pode fazer se eles não gostam da delei do ágio? A delei do ágio existe e ela pode ser aplicada pelas empresas. Então, eles vão interpretando a delei do ágio da forma que eles entendem melhor, e aí o contencioso vocês conhecem tanto quanto eu. A tributação dos fundos, eu acho que o texto, eu não acho o texto bom, né? Apesar do governo ter feito um avanço. Eu acho que ele vai continuar gerando contencioso, né? O que é ativo líquido, o que é ativo ilíquido, o que é preço justo, o que não é preço justo. A gente sabe como é que governo e Receita operam, mas, em relação ao que foram as propostas no passado, algumas que passaram pela minha presidência da Câmara, o texto, de fato, é melhor do que os anteriores, né? No caso do JCP, no passado se aprovou o fim do JCP, mas com redução da alíquota da pessoa jurídica. Como a necessidade desse governo é por arrecadação, é claro que eles encaminharam o JCP antes para não vincular com nenhum tipo de mudança, porque aí não ia gerar arrecadação que o governo... É um tema que eu não sei se é tão fácil para o governo a sua aprovação, né? Mas eu acho que é um tema que está colocado nessa linha. Não para que a gente melhore ou limite o JCP para alguns setores, mas na linha de, então, apresenta uma proposta acabando e depois vai se negociar algo. Eu acho até muito difícil que se negocie algo onde fiquem apenas os atores que, de fato, têm maior necessidade do JCP e claro, começando, claro, pela indústria financeira, que é regulado o seu capital, né? Claro. Depois nós temos esses desafios, como já falei, sobre despesa. Eu acho que o Brasil vai viver um encilhamento, ou se já não vive, eu acho que até já vive. De um lado, despesas, orçamento muito alto, com muitas despesas que você não consegue cortar. Muitos falam de revisão de despesas, mas não há esse espaço no orçamento. Quando eu pego as informações daqueles economistas que entendem de finanças públicas, eu não vejo esse espaço todo para a revisão de despesas, que você pode trabalhar para a melhoria da qualidade do serviço público, e isso gerar benefícios, mas corte de gasto, como eu disse aqui, não tem 50 bilhões de despesa discricionária que você possa cortar. Lembrando que o Brasil certamente é o país que mais gasta com previdência, né? Pessoal e previdência juntos do país, o Brasil é o disparado país que mais gasta, principalmente previdência, mas pessoal e previdência juntos, nosso orçamento em relação dos outros países é muito grande. Por outro lado, a sociedade não quer aumento de impostos. Então, nós temos um arcabouço que pré-contrata aumento de despesas acima da inflação, né, que aumenta o salário mínimo de forma real, né, que impacta 4 grandes despesas, que representam mais da metade do orçamento da União. E, por outro lado, a gente sabe que qualquer aumento de despesa, mesmo com esse enfrentamento que o governo faz, que eu acho de forma errada, que é falar que rico não paga imposto no Brasil, que também não é verdade, mas é muito limitado, pelo menos até 2022 pelo que eu converso lá em Brasília, continua sendo muito difícil. Então, um governo expansionista com uma sociedade que não quer mais ampliação de despesas. Aí vão aparecendo, né, as invenções brasileiras, como agora o governo ontem mandou, de uma invenção, acho que do ano retrasado, que é a questão do estoque de precatórios, que eu acho que é uma decisão acertada resolver o problema dos precatórios. Um país como o Brasil não pode parecer que não é solvente com dívidas, né, que já estão transitadas em julgados. Então, acho que a ideia é correta da forma errada, né? Não é o Supremo que deve interpretar uma emenda constitucional, do meu ponto de vista. Isso gera muita insegurança para todos. Como é que uma emenda constitucional que diz algo, o Supremo vai poder interpretar de forma diferente, que não é despesa primária, né? Eu não entendo como é que isso pode acontecer. Eu espero que o Supremo diga, olha, isso não é atribuição nossa. Pode dizer se é inconstitucional ou se é inconstitucional. Isso é uma outra discussão. Agora, ela pontuar o que o governo pode, o que o governo não pode. E depois, eu acho que é uma besteira tão grande, não é despesa primária. Tá bom, não é despesa primária, todo mundo sabe que é, e ponto final, e é despesa primária, e acabou. Está resolvido o problema. Mesmo que você faça uma contabilidade criativa, o mercado vai contabilizar como despesa primária, ponto final. É uma besteira. O que a gente não pode deixar é que a retirada do precatório, vamos dizer assim, do teto de gasto, abre espaço para ampliação de despesas. Eu acho que esse é o único cuidado.
Eu acho que isso deveria vir por emenda constitucional e com esse cuidado de que do que o espaço que se tenha de precatório, ele fica à parte. Eu até acho, eu estava até discutindo outro dia acho que foi com o Marco de Lisboa, exatamente isso, relembrando a PEC do teto de gastos, que eu acho que nós, de fato, erramos na inclusão dos precatórios no teto de gastos. Eu acho que essa é uma despesa líquida e certa, tem que ser paga, e o aumento real dessa despesa ao longo dos últimos anos, não que ela saia da despesa primária, mas eu acho que tinha que ter ficado fora do teto de gastos para não se inventar essa maluquice que nós inventamos aí em 2021 no Congresso, né? Acho que a gente tem que tentar ter um olhar para o futuro. Eu acho que falta muito, não que não se tenha avançado muito. Acho que a indústria financeira, né, toda a indústria, ela é muito moderna, muito eficiente, a brasileira, mas eu acho que falta em Brasília a gente conseguir levar para o Congresso e para o governo um debate mais de futuro, né? O governo tem alguma pauta, algumas coisas estão começando a avançar, ainda não avançaram no Congresso, avançaram no governo, projeto das infraestruturas financeiras, projeto das da regulação lá com o Banco Central, uma discussão grande que a gente precisa fazer, o Senado está tentando fazer sobre inteligência artificial. Esse é um debate certamente muito interessante, né? Como é que isso vai impactar a indústria financeira e qual é o nosso papel nesse debate, né? Além disso, nós temos a discussão agora que deve votar, podemos estar programada para votar amanhã, essa questão do mercado de carbono, que é uma coisa importante para o Brasil, né? Eu acho que muito importante, e espero que a gente consiga avançar com essa e com a própria, voltando aqui, a reforma tributária, né, que agora está no Senado. Eu acho que o Senado vai ter mais dificuldade, só para encerrar aqui o tema das pautas futuras, mais dificuldade que a Câmara, porque as empresas, os setores não esperavam a aprovação da PEC 45, né? E ninguém foi preparado para esse debate. Agora, no Senado, cada setor está indo lá com a sua planilha, muitas planilhas duvidosas, né? Tem setores que estão colocando como despesa sua, né, quando compra um insumo e quando vende o produto. Eu falei, não é possível. Quando você compra, você paga o imposto. Quando você vende, quem paga é quem está comprando o produto, não é você. Só que todo mundo vai colocando despesa para tentar gerar uma expectativa de aumento de carga tributária. Outro dia, o setor de saneamento fez um documento, o setor de logística fez outro documento, e acho que isso dificulta mais. Claro que, sem apresentação de análise, de impacto, é claro que é mais fácil aprovar. Mas eu acho que a votação na Câmara foi com tanto sucesso que eu acho muito difícil que o Senado não aprove. Mas, só para encerrar, dizendo isso, eu acho que a gente tem que ter um olhar para o futuro. O governo apresentou aí algumas propostas olhando essa agenda, mas eu acho que tanto a indústria financeira como o governo e o Congresso deveriam, de fato, se debruçar sobre toda essa revolução tecnológica e de forma que a regulação, que as leis podem dar segurança jurídica, garantia e conforto para que o setor privado, principalmente a nossa indústria, possa avançar. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Para mim é muito importante, nesses primeiros meses à frente da CNF, que eu possa, perto da Ancor, de cada um de vocês, a gente possa estar aí conversando, dialogando, discutindo as pautas, para que eu possa, em Brasília, continuar representando cada um dos associados da CNF, para poder avançar numa pauta que olhe o futuro, né? Como é que o mercado pode ser de melhor qualidade para toda a sociedade, né? Tanto na educação financeira quanto na qualidade dos seus produtos para atender o cidadão comum. Então, agradecer mais uma vez e desejar boa sorte aí no dia de amanhã para o evento. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Rodrigo Maia por fechar esse primeiro dia do nosso congresso. Agradecemos mais uma vez a todos os painelistas que passaram aqui pelo nosso palco durante a tarde de hoje. Agradecemos a vocês pela participação nas discussões. Nós esperamos que o conteúdo dos debates tenha gerado contribuições significativas para o trabalho de todos e também para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro.
Amanhã nós vamos retomar o nosso conteúdo, sempre com o mesmo alto nível, lembrando que o nosso segundo dia de evento será 100% virtual. Então, se você ainda não realizou a sua inscrição, pode se inscrever pelo site www.capconecta.com.br, lembrando que a inscrição só é válida até as 9 horas de amanhã, tá bom? O site www.capconecta.com.br. Amanhã nós vamos discutir regulação e autorregulação do mercado, Ancorde e APIMEC, autorregulação. Vamos falar também sobre os influenciadores e vamos falar também sobre as atualizações da Resolução 175. E, a partir de agora, todos vocês estão convidados para o nosso coquetel de confraternização, que vai acontecer aqui nesse mesmo local. Muito obrigada, bom final de tarde a todos e até amanhã.